Olá, pessoal. Vamos falar, então, dos processos de separação de misturas na continuidade na nossa introdução ao estudo da química. Nós vamos tratar de processos de separação de misturas que envolvem misturas heterogêneas primeiro, depois misturas homogêneas, depois outras situações. Então, a mistura heterogênea é um dos modos mais fáceis, né, de separar os componentes de uma mistura heterogênea, é pela catação. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? Catação de feijão, quando a pessoa tira ali pedrinha que está no meio do feijão, feijão estragado, né? Então, faz essa separação, catação. E ali o exemplo da esteira, né? De uma usina de beneficiamento de lixo, onde o pessoal, então, vai separar para reciclagem, né? Papel, vidro, metal, madeira, certo? Então, isso aí é uma catação também, né? É um processo de catação. Outra separação de mistura heterogênea importante é a separação magnética, onde a gente usa um ímã para separar componentes. Então, a mistura de areia com pó de ferro, né, chamada limalha de ferro. Então, o ímã atrai ali o pó de ferro, né, como vocês observam, fazendo a separação. Lembrando, né, que a separação magnética funciona para o ferro, para o cobalto, para o níquel, e para algumas de suas ligas, né? Não funciona, por exemplo, para o alumínio, né? O alumínio não é atraído por ímã, certo? A tamização, né? Um meio de separação também de mistura heterogênea, chamada de peneiração, né? Usada na construção civil para tirar a pedra que está no meio da areia, né? Então, tem várias possibilidades de peneiras, né, que são utilizadas. Usado também na culinária, peneirar a farinha, né, para a massa ficar mais macia, né, tirar também alguma impureza, alguma imperfeição que tenha na farinha. Então, são métodos simples aí, né, de separação de mistura heterogênea. A ventilação, né, usada para remoção de fragmentos, cascas, né, dos grãos de café na colheita, né, então um pedaço de folha, né, casca, né, removida pelo vento, quando você joga isso aí para cima. E com arroz aí é a mesma coisa, né? Quando você torra amendoim, por exemplo, vai tirar aquelas casquinhas, né? Você pode usar também o processo de ventilação, que isso aí remove, né, esses componentes, fazendo então essa separação. São processos de separação, né, gente? Estamos separando componentes. A levigação ou arrasto é muito utilizada aí, né, com a água, né, para retirar areia, cascalho, né, nessa vasilha, nesse recipiente chamado bateia, né? E aí os pequenos grãozinhos de ouro ficam lá no fundo, mas pequenos mesmo. Observe aqui sobre a mão aqui, né, o garimpo do ouro. Então usa essa técnica de levigação ou arrasto. Então isso é um trabalho demorado, né, baseado em densidade, né? O ouro é muito mais denso, então as pedrinhas de ouro vão ficando ali no fundo, enquanto a água, né, que passa continuamente pela bateia, vai removendo, então, cascalho, areia, e o ouro vai ficando para trás, certo? Então, esse é um processo aí, né, de separação de misturas. A decantação, né, consiste simplesmente em deixar o material em repouso, água e areia, por exemplo, você deixa em repouso, a areia mais densa vai para o fundo, a água fica na superfície. Você pode usar também um chamado funil de decantação para separar dois líquidos, né? Óleo e água, por exemplo. Né? Geralmente o óleo flutua, né? Então tem uma torneirinha aqui embaixo, você coloca a água e o óleo, abre a torneirinha, a água passa, na hora que passar, você fecha, né? E para então o processo de separação, não é isso? A separação por decantação pode ser complementada com a sifonação, que é usar uma mangueira, né, para remover um dos componentes. Então, aqui água e óleo, usei uma mangueira aqui no óleo para passar o óleo para o recipiente mais abaixo, né? A sifonação, o outro recipiente tem que estar mais abaixo, isso é feito por sucção, né? Isso aqui se inicia com uma sucção, depois ele continua por ação da gravidade. A decantação pode ser usada nesse chamado filtro, né? Esse aqui é chamado de filtro, na verdade é um processo de decantação, né? É uma câmara de poeira. Então, isso é usado em indústrias
quando você tem uma fumaça da indústria que tem muita poeira, né? Esse ar com essa poeira é jogado numa câmara, isso aí pode ter 2, 3, 4 metros de comprimento, tem paredes lá dentro. Então, a poeira bate ali, por causa do peso da poeira, ela decanta. E só o ar vai passando, cada vez você vê que tem menos poeira, né? A poeira vai decantando, certo? E o ar puro, então, vai sair lá na frente. Na verdade, aqui embaixo tem uma abertura, né? Por onde pode ser removida essa poeira e limpa esse material aí de tempos em tempos. Então, isso é um filtro de remoção de poeira, né? Baseado na decantação. Não é, na verdade, uma filtração. Isso é baseado na densidade, essas partículas vão caindo aí, desacelerando, vão caindo. Então, esse é um processo de decantação. A decantação pode ser acelerada e deve ser acelerada em alguns processos, né? Separar os componentes do sangue, por exemplo. Se a gente deixar o sangue parado, o sangue coagula, ele não decanta, ele coagula. Então, use o seu aparelho, que é a centrífuga, onde os tubos giram em alta velocidade. Você tem uma centrífuga elétrica, né? Aqui nós temos uma centrífuga manual, gira em alta velocidade, você tem a separação dos componentes do sangue. Então, aqui em cima está a parte líquida, né? Plasma, certo? Um pouquinho menos da metade, né, que se espera no sangue normal, seja a parte líquida, plasma, água, sais minerais, proteínas, etc. E a parte sólida são os chamados elementos figurados, a maior parte são as hemácias, né? Mas também plaquetas, glóbulos brancos, né? Então, você tem aí essa separação, né? Aliás, geralmente a parte líquida é maior do que a parte sólida, que talvez a centrifugação não esteja completa. Mas também varia, né? Indivíduo saudável para não, então tem alterações aí também. A filtração, né? Filtração em laboratório, a gente usa um papel de filtro, né? É um papel redondo, ele é dobrado, formando, né, uma espécie de um triângulo. E você joga a mistura a ser filtrada, água e areia, por exemplo. Isso. A água vai passar, né, chamado filtrado. O que passa pelo filtro sempre tem aspecto homogêneo. E o resíduo, então, né, fica retido ali, a areia fica retida ali no papel de filtro. Ar-condicionado também tem sistema filtrante, né, que elimina bastante poeira do ar, né? Máscara, que é usada aí contra partículas, né? Seja gotículas, né? Seja partículas de poeira no ar. As máscaras também são processos de filtração, né? São baseadas nesse processo de filtração. Ainda mistura heterogênea, né? Eu tenho uma mistura areia e sal, né? Uma mistura areia e sal. Dá para ver o que é areia, dá para ver o que é sal, né? Porque a mistura é heterogênea, mas é muito difícil fazer uma catação, por exemplo, para separar a areia do sal. Então, a gente adiciona a água primeiro, faz a dissolução fracionada. O que é isso? O sal dissolve na água, a areia fica no fundo. Aí você passa por uma etapa de filtração, retém a areia, você vai ter água e sal, aí você tem uma mistura homogênea, e aí você vai ter que recorrer a um processo de separação da mistura homogênea, ou deixa evaporar, ou então ferve, né? Triângulo representa calor, né? Você ferve, a água vai embora na forma de vapor, né? A água vai embora na forma de vapor, e o sal vai ficar lá no fundo, né? Lá no fundo você vai ter um depósito de sal. Então, aqui é um processo que envolve mais etapas. Então, o pessoal gosta muito disso em prova, né? Envolve a dissolução fracionada, envolve a filtração, envolve uma evaporação ou uma destilação, que nós vamos falar aí na sequência das misturas homogêneas. Então, está aqui, ó. Separação de mistura homogênea e evaporação. Água do mar, bastante rasa, né? Ambiente aberto, venta muito, muito sol, né? Muito vento, muito sol favorece a evaporação. Então, isso aqui é uma salina, né? Isso aqui é um local de produção de sal, né? Da água, a partir da água do mar. Né? Então, isso é muito comum no nosso Nordeste, venta muito, tem muito sol, né? Então, essa água rasa aí vai evaporando e o sal vai cristalizando e vai sendo separado em montículos e depois vai ser beneficiado para ser comercializado. Se você acelera o processo, então você tem uma destilação, né? Então, esse é um processo de destilação simples. De novo, estou separando aqui água e sal. Né? Na destilação simples, a gente não precisa usar um termômetro, porque na destilação simples, as duas substâncias que eu estou separando, elas têm ponto de ebulição muito diferente, né? Como está explicado aqui, ó.
tá certo? Elas têm pontos de ebulição muito diferentes. Então, não é necessário o controle de temperatura, não é necessário usar o termômetro, né? A água vai sair, né, na forma de vapor, vai passar aqui por um condensador, entra água fria e sai água quente em cima, em volta de um tubo, né? O vapor condensa e vai gotejar aqui no Erlenmeyer, aqui no caso. E o sal vai ficar para trás, né? Então, isso é uma destilação simples. Eu não preciso de usar um termômetro. Se quiser usar, claro, não tem problema nenhum. Agora, a destilação fracionada, aí eu preciso do termômetro. É necessário fazer o controle de temperatura, porque os materiais que eu estou separando, eles têm ponto de ebulição, né? Que não são muito diferentes, tá? Então, faltou um nãozinho aqui, ó, tá? Acrescento um não aqui, ó. Os pontos de ebulição não são muito diferentes, certo? Os pontos de ebulição não são muito diferentes. Os pontos de ebulição são parecidos. Eu vou errar ali. Então, eu preciso do controle de temperatura. Então, água e álcool, por exemplo. Água e álcool. O álcool ferve a mais ou menos 79 graus, a água ferve a 100. Não dá para fazer isso no olhômetro, né? Então, você tem que pôr o termômetro. Enquanto estiver 79 graus o vapor, está saindo álcool. O álcool vai gotejar aqui no becker, certo? Passando também aí pelo condensador e tal. Agora, a temperatura começa a subir acima de 79 graus, é porque a água, né, já está gotejando aqui embaixo, né? Costuma-se usar uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento é para dar uma desacelerada, né, no processo e garantir uma melhor separação da água e do álcool, né? Então, o álcool vai passando, se alguma água tenta ir junto, ela volta, né, nessa coluna de fracionamento, e o álcool sai, então, né, primeiro, porque ele tem um ponto de ebulição mais baixo. Essa mesma técnica é usada na separação dos componentes do petróleo, né? Destilação fracionada. Só que, em vez de ser uma torrezinha de fracionamento de laboratório, é uma torre enorme, como a gente observa aqui na refinaria Gabriel Passos, né? REGAP, em Betim, né? Então, são torres de fracionamento. O petróleo ele é aquecido, jogado, então, nessa torre de fracionamento, e aí, em cada ponta aqui, você tem uma temperatura, você tem a separação. Lá em cima sai o gás de cozinha, mistura de propano e butano, né, que é liquefeito, para formar o gás liquefeito de petróleo, o tijão aí, o GLP. Sai a gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante. Sobra aí são resíduos, né, do processo de destilação fracionada. Então, isso aqui é o fracionamento, né, do petróleo em seus componentes, predominantemente, claro, hidrocarbonetos. É isso. E o contrário, né, você faz um resfriamento, né, em vez de ser um aquecimento, você faz um resfriamento para separar gases, né? Então, você pega o ar, resfria violentamente o ar, transforma o ar em ar líquido, a menos 200 graus. Depois ele é jogado numa torre, né? E aqui também, dependendo da temperatura, ele sai a menos 196, aí sai o nitrogênio, a menos 186 sai o argônio, e a menos 183 sai o oxigênio. Então, seus componentes também uma torre de fracionamento também. Só que aqui, em vez de aquecer, você abaixa violentamente a temperatura no início. É isso? Bom, só como curiosidade, né, os gases produzidos são armazenados em cilindros. Cada cilindro tem uma cor que é característica. Então, o cilindro verde, né, é o oxigênio usado em hospital, né, o oxigênio medicinal. Certo? O cilindro preto é o oxigênio usado em indústrias, né? Muitas indústrias trabalham com oxigênio, somente trabalham com metais, né? E uma curiosidade é que o cilindro laranja contém o hélio, que é usado para encher balões, né? Os balõezinhos que vendem na pracinha, na feirinha, né? No parque, né? Então, aqueles balões têm que ser enchidos com hélio, então tem que ser com o cilindro laranja. Se ele estiver enchendo com outro cilindro de outra cor, aquilo não é hélio. Então, aqui nós temos um caso aqui que ficou muito famoso há uns anos atrás, essa criança em casa, né, brincando com um balão que ela comprou, então, a família dela comprou aí no parquinho, pegou o balão, aqueles balões metalizados, né, pisou em cima do balão, esfregou o balão no chão, esfregou o balão no chão. O balão quer subir, mas o menino esfregou o balão no chão. No que ele esfregou o balão no chão, o balão rompeu, deu uma faísca e pegou fogo.
né? O menino teve umas queimaduras leves, felizmente queimaduras leves, certo? Mas mostra que esse balão não estava cheio de hélio. Esse balão tinha outro gás. Provavelmente, né, metano, hidrogênio também não, deu essa coloração amarela, isso aí indica que tem carbono, né? Então, provavelmente é metano, né, gás de cozinha, alguma outra coisa. Isso aqui não era hélio. Então, esse aqui ficou um caso famoso, né? Durante várias semanas ficaram discutindo isso, chamando a atenção do pessoal para essa situação da cor do cilindro. Importante. Muito bem, agora alguns outros processos de separação, né, que são processos um pouco diferentes, os livros não comentam tanto. Então, separação de mistura heterogênea por flotação ou flutuação, né? Na verdade, vem do inglês flotation, né, que seria flutuação, mas o pessoal traduziu como flotação. Então, um caso clássico, areia e serragem, né? Serragem é pó de madeira. Você joga água, a serragem flutua, né? A areia fica no fundo, você fez a separação, né? Seria também bolinha de isopor com areia, mesma coisa, né? Agora, a flotação é muito importante na estação de tratamento de esgoto. Então, na estação de tratamento de esgoto, você tem mangueiras passando lá no fundo, que injetam ar que sai na forma de microbolhas. Então, as microbolhas de ar, elas arrastam flocos de material, de esgoto, né, para a superfície, e esses flocos, então, esse material sólido é removido aqui na superfície. Então, isso é a técnica usada na estação de tratamento de esgoto, tá? Bastante comum aí o uso dessa técnica de flotação. Outro processo de separação de mistura heterogênea é a filtração usando carvão ativado. Aqui nós temos uma micropartícula aqui, né, de carvão ativado, cheio de pequenos furos, aqui um desenho esquemático, né, mostrando que as moléculas ficam presas nesses furos dentro do carvão ativado, especialmente moléculas orgânicas, por forças de atração entre as moléculas orgânicas e essa parede aí, né, de carvão, certo? Então, ficam aderidas. Então, aqui você tem um filtro novo, né, um filtro usado, e no caso com moléculas de cloro, que não são moléculas orgânicas, né? Moléculas de cloro aderidas aí nessas partículas aí. Esse processo é chamado de adsorção, tá? Essa filtração carvão ativado é chamada de adsorção, tá? E é muito usado para remoção de odores ou sabores desagradáveis na água, tá? Então, é muito usado aí em tratamento de água, quando você tem toxinas, né? Ou substâncias que têm cheiro desagradável. Então, você faz um tratamento avançado, né? Que é usar o carvão ativado. Geralmente, o tratamento de água não usa carvão ativado, mas em determinadas situações, faz o tratamento avançado para remover esses odores, sabores desagradáveis e até mesmo toxinas, aquelas toxinas de algas, né? São muito comuns aí e é um problema sério do abastecimento hoje em dia. A extração, usada em diversas situações, né? Extração do álcool presente na gasolina, pela adição de água, muito simples, né? O álcool presente na gasolina é mais solúvel na água, então eu acrescento água na gasolina. Ela extrai o álcool, separa o álcool da gasolina. E, é claro, extração das substâncias aí do pó de café, das folhas de chá, usando água quente, né? Aqui do lado, fazer um cafezinho, popular cafezinho. Você tem um pó de café, você joga água quente, ela extrai substâncias que estão ali no pó, não é isso? Também extração de óleos essenciais, chamadas essências, né? De partes de plantas, usando extração e arrasto por vapor d'água em alta temperatura. E aqui um exemplo, uma questão caiu no Enem, esse desenho aqui de uma questão caiu no Enem, da sauna úmida, né? Mostrando o gerador de vapor, julgando o vapor em cima de folhas de eucalipto, por exemplo, e extraindo, né, aquela cheirinho de eucalipto, né, essência de eucalipto, extraindo aquilo ali das folhas. Então, processo de extração. Tá? Temos também o processo de cromatografia, que já é para separar misturas homogêneas. A cromatografia ela foi inventada para separação de pigmentos, muito usado na biologia, que separa pigmentos de plantas, de algas, né? Muito usado. E hoje é usado para separar misturas mais complexas, como gasolina, né? Fazer o estudo da gasolina, se ela está boa dentro dos padrões, se ela está, né, adulterada. Né?
Aqui nós temos um caso clássico aqui, você pode fazer em casa, usando uma tira de papel de filtro, você pode recortar isso de papel de coador de café, usando canetinha hidrocor, aquelas canetinhas, né, que criança gosta de pintar, desenhar. Você faz a marca com tinta preta, porque a tinta preta, na verdade, é uma mistura de pigmentos. Você mergulha a ponta no álcool, né? Você mergulha a ponta no álcool, o álcool vai subindo, à medida que vai subindo, vai separando os pigmentos. Então, o mais solúvel, né, foi carregado lá para cima, o pigmento azul, vermelho intermediário, amarelo menos solúvel. Então, isso é muito baseado na solubilidade. Tá? É claro que você não vai ficar segurando isso aqui 10, 15 minutos. Você faz aí uma estratégia para manter essa ponta do papel encostada no álcool. Só a ponta, tá? Só a pontinha encostada no álcool. Ele sobe por capilaridade, né? E vai arrastando. Então, você tem uma fase fixa, né? Que é o papel, uma fase móvel, que é o álcool, e esse álcool, então, vai arrastando os solventes, os pigmentos lá para cima, conforme sua solubilidade. Tá? Então, mais solúvel seria o azul, mais solúvel em álcool, menos solúvel seria o amarelo. Se você mudar o solvente, você colocar água, acetona, tiner, você vai ter outros resultados. Agora, o processo, de uma forma mais tecnológica, ele é feito em longos tubos, né? Onde você pega aí a gasolina, vaporiza a gasolina, coloca na extremidade do tubo, tá? E na outra extremidade do tubo tem um sensor. Você coloca gasolina numa extremidade do tubo, vapor de gasolina, e vai atravessar o tubo, vai sair na outra extremidade, o sensor vai verificar, ó, saiu molécula aqui. Manda para o computador faz o registro. Então, aqui, ó, depois de um tempo, né, você coloca lá, tempo zero. Depois de um tempo, ó, saiu uma substância, o computador registra. Mais um tempinho, saiu outra substância, o computador registra. Mais um tempinho, saiu outra substância, o computador registra. E dá essa imagem aí, nesse cromatograma, né, que é um cromatograma de uma gasolina boa. Né? Então, cada pico desses aí, e isso tem a ver com o peso molecular, né? As moléculas que saem primeiro são as mais leves, depois vão sair as mais pesadas. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser pentano, isso aqui poderia ser heptano, isso aqui poderia ser octano. Né? As mais pesadas, elas vão demorando mais. Então, as que saem primeiro vão fazendo os registros, e aí você sabe. Se der desse jeito, é uma gasolina boa. Se aparece algum registro aí que não deveria aparecer, é porque essa gasolina foi misturada com alguma coisa, ela foi adulterada. Né? Então, isso aí é um mecanismo aí, né, de estudar a composição, separar os componentes e estudar a composição aí da gasolina, por exemplo. Tá? Então, nós temos desde processos mais simples, né, dá para você fazer em casa, essa separação de pigmentos aí, e processos mais tecnológicos. Agora, é claro que em laboratório, gente, essas técnicas são todas padronizadas, tem medidas, tá? Não é assim, tirinha de papel de coador de café, não, né? Se esse papel é padronizado, essa técnica toda é padronizada. E um processo mais tecnológico que a cromatografia é a eletroforese, né? Que aí usa corrente elétrica, né? Usa cargas elétricas. Então, moléculas ou fragmentos de moléculas são separados em um gel usando uma diferença de potencial elétrico. Então, esse baseia na massa da partícula, tamanho, e também na carga elétrica. Então, é um famosíssimo método usado em biologia molecular. Inicialmente, a gente usava para separar proteína, hoje a gente estuda DNA e RNA. Né? Então, o gel, né, é uma piscininha aqui contendo um gel, certo? Denso, né? Então, você faz os furinhos aqui no gel, usando esse pentezinho aqui, faz os furinhos e coloca as amostras. Tá? Então, de um lado, você tem carga elétrica negativa, né, uma placa metálica, do outro, positiva, certo? As moléculas orgânicas, proteína, DNA, RNA, geralmente têm carga negativa, elas caminham nessa direção. Moléculas mais leves caminham mais, fragmentos menores caminham mais, fragmentos pesados caminham menos. Né? O DNA ele é fragmentado antes, tá? O DNA sofre uma fragmentação antes, usando enzimas especiais chamadas enzimas de restrição, endonuclease de restrição. O DNA é fragmentado antes, e aí, né, os fragmentos vão se separando, conforme o seu tamanho, vão agrupando, formando essas faixas. Né? Então, isso permite, né, analisar se essa criança, por exemplo, aqui, né, os fragmentos de DNA dela, uma parte vieram da mãe, né,
uma parte vieram da mãe, esse fragmento, por exemplo, aqui, veio da mãe. Agora, esse fragmento aqui, por exemplo, não veio da mãe, né? A mãe não tem ele. Então, veio do pai. Então, quem tem o fragmento, olha lá, é o homem B, né? Então, ele que é o provável pai aí da criança, né? Então, pela análise, aí você vê que os fragmentos que não tem da mãe, né? Que a criança possui, mas que a mãe não possui, né? Porque os que a mãe possui não diz nada, né? Os que a mãe possui não dizem nada. Mas os fragmentos que a criança demonstra, né, na eletroforese e que a mãe não possui, então, obviamente, são fragmentos de DNA que vieram do pai. Então, o exame de determinação de paternidade é baseado nisso aí, identificação de indivíduos, também identificação de cadáveres, né, pessoas desaparecidas, é feito dessa forma por eletroforese. E esse gel ele pode ser recortado, eu posso recortar esse gel aqui, ó, extrair esse DNA daqui e estudar esse DNA separado, esse fragmento aqui separado. Por isso que é um processo de separação também, tá? Eu posso separar fragmentos de DNA para estudar fragmentos específicos, DNA, proteína, RNA, tanto faz. Tem uso para todas essas moléculas de importância biológica. Muito bem, então, para finalizar, um comentário a respeito das estações de tratamento de água, né, as ETAs, né, que vira e mexe aí cai em prova, né? O pessoal gosta muito de perguntar isso, porque na estação de tratamento de água você tem vários processos, né, de separação de misturas. Então, a água é captada aí do rio, ou de um manancial qualquer, uma barragem, uma represa, bombeada para a estação, né? E ela passa por um processo de formação de flóculos, floculação. Esses flocos decantam, né? Decantação, depois são filtrados, filtração, sai a água, vai para o reservatório e distribui para a cidade. Aqui nós temos, nesse caso aqui, né, foi usada uma filtração dupla de carvão, tá certo? Foi usado carvão ativado, então provavelmente esse manancial aqui é bastante contaminado, né? Precisou de usar carvão para tirar a cheiro desagradável, o gosto desagradável da água. Também uma utilização dupla de cloro, não é comum, às vezes usa cloro só aqui no final, né, para matar bactérias e coisas desse tipo, é um agente desinfetante, né, para matar bactérias, de eliminação, né, de organismos, bactérias, vírus e tal. Uso de cal aqui para acertar pH, também foi usado 2 vezes. Né? Flúor é usado às vezes é usado. Hoje em dia o pessoal olha com muito cuidado se vai precisar de usar mesmo, né, para aumentar a resistência do dente, né? Flúor combate cáries, né? Mas tem que ver se a água já não tem flúor bastante. E aqui nós temos uma reação química, né? Que são os agentes coagulantes, os mais usados são o sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Esses agentes coagulantes são misturados com a água e aí formam os flocos, espécie de um gel. Esses flocos atraem a sujeira, né? Que mexe aqui, ó, esse aqui tem uma pá que fica girando, forma flocos que atraem a sujeira. Então, a floculação, a formação desses flóculos, tá? Ou flocos, tanto faz. E eles agarram com a sujeira e depois decantam, né? Então, vai removendo a sujeira. E essa água quase limpa, então é passada por filtração, carvão, areia, cascalho, e depois você tem um tratamento final aí. O tratamento convencional, a maioria das vezes, não usa o carvão ativado. Tá? Quando usa o carvão ativado, então você tem um tratamento avançado, é porque a água tem algum problema. Tá? Então, isso aí é clássico, tá? Vocês encontram esse desenho na internet, encontram explicações mais detalhadas, esse desenho já caiu numa prova do Enem. Tá? Então, eles gostam muito disso. Tá? Gostam muito disso porque aqui ó, você tem decantação, você tem filtração, né? Você tem reações químicas, que é o uso dos coagulantes, e o uso do cloro, né? Que mata micro-organismos por reações químicas, né? Você tem mais processo aqui, a filtração carvão ativado, né? Então, o pessoal gosta bastante de perguntar isso. Acerto de pH com cal, com amônia, né? Para acertar pH também. A amônia é mais raro de ser utilizada, né? Então, você tem vários conceitos da química aí. Reação química, separação de mistura, que é processo físico, acerto de pH, desinfecção, né? Então, você tem vários conceitos aí da química. Ok? Não deixem de estudar
essa parte da matéria é muito importante, tá? Especialmente esses processos mais tecnológicos aqui, cromatografia, extração, filtração carvão-ativado, flotação, tá? A eletroforese, ela cai mais na biologia, né? Interpretação mais é isso aí, como nós fizemos aqui. Mas não se esqueça de dar uma olhada boa nisso aí, tá? Porque o pessoal tenta surpreender vocês com esse assunto.